E aí, galera do Prenem, beleza? Professor Dinário Dutra aqui com vocês. Bom, nós vamos começar um conjunto de aulas gravadas de PowerPoint, mas depois eu vou liberar para vocês a questão de live, vou marcar para vocês um horário, dentro daqueles horários que eu passei para vocês de lives, tá certo? E mais o horário que vai estar disponível no WhatsApp, para que nós possamos tirar dúvida e melhorar praticamente a aula que nós vamos estar dando agora aqui para vocês, ok? Bom, vai ser fácil nós seguirmos, tá bom? Porque vai estar muito explicitado para vocês como vai estar o funcionamento dessa aula, tá bem? Bom, lembrando vocês o seguinte, que com relação à frente A do nosso livro 1, nós já tínhamos dado para vocês os estudos da geografia, cartografia e fusos horários. Agora nós vamos, no livro 1 ainda, frente A, o capítulo 3, estudos da Terra. Com relação ao item 1, História e Evolução da Terra, a teoria mais aceita de formação do nosso universo é a teoria do Big Bang, né, apoiada na teoria da relatividade de Albert Einstein, né? Bom, segundo essa teoria do Big Bang, o nosso universo teve uma grande acréscimo, né, uma grande acreção de matéria, e essa matéria foi acrescentando, gerando ali uma grande concentração de energia, o que liberou, dando origem a uma grande explosão. E essa explosão liberou partículas cósmicas. E essas partículas cósmicas que foram liberadas, elas foram se agrupando, dando origem às estrelas, aos satélites naturais e aos planetas. Bom, o seguinte, o universo ele é formado por galáxias, e aqui nós temos então a nossa galáxia, chamada de Via Láctea, uma galáxia em forma de espiral, como vocês podem observar aqui, tá certo, no esquema, na imagem. E toda a galáxia ela é formada por um conjunto de sistemas, tá certo? Aqui no caso, nosso sistema solar. O sistema solar está aqui na pontinha da nossa Via Láctea. O nosso sistema solar ele é formado por 8 planetas, tá certo? Sendo divididos em 4 planetas rochosos e 4 planetas gasosos. São os planetas gasosos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Lembrar que Plutão, né, já não é considerado mais planeta, é um planetoide. E os planetas rochosos são eles Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. O nosso planeta Terra é o terceiro planeta do sistema solar. O que separa os planetas rochosos dos planetas gasosos é o cinturão de asteroides. Tá legal? Né? Onde você tem uma grande concentração de fragmentos de material cósmico. Bem, nós vamos nos ater ao nosso estudo ao planeta. Para dividir o nosso planeta nós temos que datar, né? Fazer um processo de datação. Tudo tem a sua idade. O nosso planeta tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E nesses 4,6 bilhões de anos de existência do nosso planeta Terra, nós tivemos vários acontecimentos biológicos e geológicos. Eu vou me ater basicamente aqui aos acontecimentos geológicos com vocês, ok? Eu vou dividir o tempo geológico em 2 eons. O eon pré-cambriano, está aqui para vocês, o pré-câmbrico, né? E o eon fanerozoico. O eon pré-câmbrico, ele vai agrupar para nós 3 eras, que eu vou colocar para vocês. A zoica, a proterozoica e a arqueozoica. Na verdade, seria arqueozoica e proterozoica. E no eon fanerozoico, nós vamos ter aqui o paleozoico, o mesozoico e o cenozoico. Eu gostaria que vocês percebessem, por favor, que nesses 4,6 bilhões de anos que o nosso planeta possui, praticamente em torno de 3,6 bilhões de anos, nós ficamos aqui no pré-cambriano, tá certo? E os outros 1 bilhão de anos aí, praticamente dentro do eon fanerozoico, onde pegamos o paleozoico, o mesozoico e o cenozoico. No pré-cambriano, a Terra, tá certo? Ela é dividida em 3 eras aqui: azoica, arqueozoica e proterozoica. Na era azoica, a superfície terrestre ela era pastosa, quente, e a nossa atmosfera também era quente,
e apresentava gases como amônia, enxofre, sulfatos, sulfetos, né? Que é uma atmosfera inóspita, tá legal? Mas à medida que essa atmosfera ela foi resfriando, a composição gasosa ela foi se alterando, a superfície terrestre ela foi solidificando. E o mais importante de nós percebermos é que os gases que foram aqui formando, no caso vapor d'água, eles foram condensando, dando origem às primeiras nuvens e às primeiras gotas d'água, que foram preenchendo as áreas depressivas à medida que essa superfície ela ia se solidificando. Tá certo? Na era arqueozoica, nós tivemos aqui a formação dos chamados escudos cristalinos ou maciços cristalinos, que são os crátons. Foram as primeiras rochas magmáticas que, né, surgiram na superfície terrestre. Estou colocando para vocês aqui como exemplo, olha, a região da Serra dos Órgãos, né, uma região de escudos cristalinos. Na era proterozoica, nós tivemos a formação dos recursos minerais metálicos, como os óxidos de ferro, como minério de ferro, né, o estanho, o manganês. E aqui eu coloquei para vocês uma foto do quadrilátero ferrífero, tá certo? Uma área formada no proterozoico com grande concentração de recursos minerais metálicos. Vocês observassem que eu não estou preocupado com os fenômenos biológicos, tá certo? Bom, no Eon Fanerozoico, nós temos aqui 3 eras: Paleozoica, Mesozoica e a Cenozoica, tá? Na Paleozoica, eu vou destacar para vocês o período Carbonífero, porque a vida que começou a surgir lá na Proterozoica, na água, tá certo? Também na superfície terrestre, com as plantas inferiores, elas começaram a morrer e a depositar em áreas pantanosas, dando origem aqui ao que nós temos de carvão mineral. Então, o carvão mineral que nós exploramos hoje, ele foi formado no período carbonífero da era paleozoica. É um combustível fóssil, né? Porque ele foi formado através de resíduos orgânicos provenientes da morte de plantas, tá certo? E animais subaquáticos, ok? A era mesozoica, nós temos aqui alguns períodos, né? Como Cretáceo, Jurássico e Triássico, mas o que eu quero me ater aqui aos fenômenos. Nós tivemos a separação da Pangeia, né, do supercontinente Pangeia, em 2 grandes massas continentais chamadas de Laurásia e Gondwana, tá certo? Nós tivemos aqui a formação do petróleo, então o petróleo que nós exploramos hoje foi formado, tá certo, na era mesozoica, e o derrame basáltico vulcânico no sul do Brasil. Esse derrame basáltico vulcânico vai ser importante porque a rocha vulcânica, ao entrar em decomposição, vai dar origem ao que nós chamamos de terra roxa. Na era cenozoica, no período terciário da era cenozoica, nós tínhamos aqui a formação dos dobramentos modernos, ou dobramentos recentes, ou cadeias orogênicas. Como exemplo, podemos dar para vocês aqui o Himalaia, podemos também colocar a Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas dos Estados Unidos e no Canadá. Nós estamos aqui no Quaternário, e nós surgimos aqui no Quaternário, né, o surgimento do chamado Homo sapiens. Ok? Com relação à estrutura interna da Terra, jovens, o nosso planeta Terra ele é dividido em 3 camadas: o núcleo, o manto e a crosta, tá bom? Crosta, aqui tá crusta, mas é crosta, tá bom? Foi tirado aqui de um site. O núcleo e o manto ele é dividido em interno e externo, inferior e superior. O que diferencia tanto o núcleo interno e externo e o manto interno e externo é, no caso, o estado físico da matéria. É importante vocês lembrarem lá da física que o estado físico da matéria ele não se altera apenas pela temperatura, também se altera pela pressão, não é isso? Bom, aqui nós temos um núcleo interno, tá certo? Que vai ser sólido, e o núcleo externo que vai ser pastoso. O núcleo é chamado de NIF. Por que NIF? Porque ele é composto de principalmente 2 compostos químicos, níquel e ferro. O manto superior e o manto inferior. O manto inferior ele é sólido, o manto superior ele é pastoso. E aqui nós temos a crosta, também chamada de litosfera, tá certo? Que é onde nós estamos, e ela é sólida, tá bem? É importante vocês perceberem que quando nós saímos da crosta e vamos em direção ao núcleo, não só aumenta a temperatura como a pressão,
mas como também nós vamos ter um aumento da densidade, tá certo? Então, se eu parar para poder analisar, a densidade da crosta é a menor de todas, tá certo? E a temperatura é a menor. Então, quando eu saio da crosta e vou em direção ao núcleo, aumenta-se a densidade, a temperatura e também a... Aqui nós temos três formas de nós dividimos a nossa até a estrutura da Terra, né? Aqui, praticamente o que nós acabamos de ver, né? Núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior e a crosta. Agora, nós temos essa outra maneira de classificarmos a estrutura da Terra, onde nós temos a endosfera, que pega o núcleo interno e externo, a mesosfera, que pega o manto inferior e o manto superior. Mas observe, por favor, que a parte mais externa do manto superior é chamado de astenosfera. A astenosfera é a camada mais externa, então, do manto superior. E é onde nós temos a presença do magma, tá certo? O material pastoso. Em cima dessa astenosfera, nós temos a litosfera, essa camada sólida. É importante nós observarmos que quando sai de uma camada para outra, existem zonas de transição que nós chamamos de descontinuidades. Essas descontinuidades recebem o nome dos seus descobridores. Como aqui, ó, descontinuidade de Lamas, descontinuidade de Gutenberg e a descontinuidade de Morovich, que é entre a litosfera e a astenosfera. Bom, a crosta terrestre ela é dividida, tá certo, em duas camadas, a crosta continental e a crosta oceânica. Mas a crosta oceânica, se vocês observarem bem, ele é o fundo do oceano. A crosta oceânica, pessoal, ela é chamada de cima. Por que cima? Porque ela é formada de silício e magnésio. Perdão aí o pessoal da química, né? Porque magnésio nós sabemos que é Mg, tá certo? E a crosta continental chama de cial, porque predomina o silício e o alumínio. A crosta forma o que nós chamamos de litosfera. E essa litosfera, ele está flutuando, por ter uma densidade menor, sobre a astenosfera, que é a camada mais externa do manto, onde nós temos aqui o magma, né, material pastoso que está em alta temperatura. O equilíbrio dessa crosta no manto, na astenosfera, eu chamo de isostasia, ou equilíbrio isostático. Nós utilizamos aqui o princípio de Arquimedes, tá certo? Então, para manter esse equilíbrio, uma coisa nós observarmos, praticamente o que nós tivermos acima praticamente do nível aqui, do limite da crosta com o manto, é o que eu vou estar afundando praticamente no manto. Vamos observar que à medida que essa cordilheira ela vai sofrendo um processo de erosão, observe que a base ela vai se elevando, tá bom? O melhor exemplo para isso que a gente pode utilizar é a cordilheira, tá certo, dos Alpes escandinavos. Todos acreditamos que lá, né, foi formado pelo choque, né, de placas tectônicas, mas não foi. Foi o gelo que estava lá sobre a superfície que derreteu e aí o que acontece? A pressão interna da Terra foi dando origem àquela cordilheira. Tá certo? Bom, essa é a primeira parte para vocês, tá certo? Estudos da Terra 1. Obrigado a vocês.